Boa noite, bem-vindos ao Jornal. A Assembleia da República discutiu hoje o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito às Dívidas Ocultas. A apresentação e discussão do documento iniciou por volta das 12 horas e terminou às 16, totalizando 4 horas. A oposição defendeu que não vai aprovar o relatório porque as dívidas são ilegais e o documento é parcial. Já a Frelimo defende que a dívida do Estado deve ser separada da dívida das empresas. Essencialmente, o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito conclui que houve violação dos limites orçamentais e a violação da Constituição da República de Moçambique. O deputado da Renamo, Alfredo Magomissa, diz que o inquérito parlamentar às dívidas ocultas não traz nada de novo. Por sua vez, o deputado da Frelimo, Caifadine Manassa, diz que as dívidas visavam financiar um projeto consistente. Os dois deputados comentavam hoje sobre o inquérito às dívidas ocultas no programa Bancadas Parlamentares, transmitido pela STV Notícias. A nossa costa estava desprotegida. Estando desprotegida, houve a necessidade de começar a criar condições para que o nosso Estado mantesse a sua soberania, o nosso Estado continuasse forte e o nosso Estado continuasse protegido. E é preciso perceber que neste tempo que aconteceu esta situação, também foi o boom dos recursos minerais naturais em Moçambique. A sociedade moçambicana, a bancada parlamentar, pensava que no mínimo a Frelimo teria vergonha e trouxesse algo de novo, como por exemplo, como é que foi, qual foi a trajetória que o dinheiro seguiu, quem se beneficiou do dinheiro, quais foram os bancos em que o dinheiro, depois de tirado neste caso, do financiador, o dinheiro foi parar. O indicativo que o relatório dá é que o relatório está aí, as pessoas foram ouvidas com base na lei, disseram o que tinham a dizer. A Assembleia da República não é um tribunal, o que tinha que fazer é ouvir as pessoas, trazer matéria para as pessoas e endossar as instituições que podem ver a responsabilidade de um ou do outro, aquelas que têm o direito de julgar, aquelas que têm o direito de condenar. Estas instituições é que devem fazer este trabalho. Será que não houve pessoas que de forma singular ou coletiva indevidamente se beneficiaram deste dinheiro? Essas eram as respostas ou as perguntas que tanto a Renamo como a sociedade moçambicana esperava que fossem respondidas por esta comissão de inquérito. Ainda hoje, a Assembleia da República votou em definitivo a proposta da Lei do Orçamento do Estado para 2017 e o projeto de resolução atinente ao Plano Económico Social. Os dois documentos já tinham sido aprovados na Generalidade na sessão de ontem. A sessão parlamentar desta sexta-feira tinha como agenda avaliar as propostas de emenda a vários artigos constantes à proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2017, que foram submetidos à votação e que acabaram aprovados com votos maioritários da bancada da Frelimo. Deputados presentes 218, votos contra 82, abstenções 0, votos a favor 136. Assim sendo, em vosso nome e em nome do povo que representais, declaro aprovado em definitivo a Lei do Orçamento de Estado para 2017. Para a aprovação em definitivo do Plano Económico e Social e do respectivo orçamento, valeram os votos da bancada maioritária da Frelimo, que argumenta que os documentos estão em consonância com os objetivos da estabilização económica e melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Votamos a favor, porque é uma proposta que foi elaborada num contexto de recuperação da economia, baseada na consolidação da paz, recuperação da confiança na relação com os parceiros internacionais, através do reforço da transparência financeira, o que poderá levar à melhoria da criação de um ambiente favorável para o aumento do fluxo de investimento direto estrangeiro. Já os partidos da oposição entendem que os 12 instrumentos contêm imprecisões com peso suficiente para comprometerem os objetivos que se propõem alcançar.
Reprovamos este Orçamento do Estado para 2017 porque ele não representa a ansiedade do povo que já sofre com o impacto da dívida oculta. Este orçamento demonstra as consequências da má gestão e incipiência política deste governo. Como podemos passar um cheque em branco para o governo emitir garantias no valor de 40 bilhões e 600 milhões de meticais? O país já está hipotecado pelo governo anterior e este pretende fazer o pior. O Orçamento do Estado para 2017 é um instrumento que continua longe de responder às mais legítimas aspirações do nosso povo. Trata-se de um documento que afunda e aprofunda as parcas esperanças do nosso povo e da nação. Trata-se de um orçamento e plano sem nenhum plano sério para resolver as mais prementes e urgentes necessidades do povo. Não se vislumbra uma única medida, uma única estratégia realística e viável para libertar o povo moçambicano da pobreza e da miséria. Importa lembrar que o Plano Econômico e Social para o próximo ano tem como meta um nível de crescimento econômico de 5,5% e aumento do nível geral de preços de 15,5%. Os dois indicadores estarão melhores que os deste ano, mas piores que os dos últimos 6 anos. A Frelimo reitera que o Plano Econômico e Social e o respectivo orçamento foram bem elaborados de tal forma que espelham a realidade e os desafios de Moçambique. Já o MDM e a Renamo consideram que estes instrumentos revelam exclusão e priorizam investimentos na província de Maputo. O plano econômico e social e orçamento tem que ser realista. O governo deve fazer um plano econômico e social que corresponda à realidade. Não se pode planificar o que não se poderá fazer. Aliás, deve planificar o que saberá como fazer. O nosso povo sabe que ano após ano temos mais casas eletrificadas, mais água nas zonas rurais e nas zonas urbanas, mais acesso à telefonia móvel, mais bairros a crescerem, mais casas a melhorarem, mais hospitais a serem construídos, mais vias de acesso e pontes a fazerem com que a nossa economia circule com normalidade. Ao em debate, pretende forçar a Assembleia da República a aprovar um desenvolvimento aparente de Moçambique que aumenta as desigualdades sociais e agrava a pobreza nos seio dos moçambicanos. Ou seja, estamos a crescer numa base de sustentação da dívida pública, uma ausência total de política de prioridades, fazendo com que a economia se dissocie da produção e se dedique aos serviços maioritariamente realizados pelas empresas da elite política do poder. Assim, continuamos com as políticas de exclusão, priorizando mais os investimentos na cidade de Maputo. O governo assegura que continuará assente na implementação das medidas de racionalização da despesa pública, através da contenção das rubricas de bens e serviços, combustíveis, comunicações e viagens, admissões de pessoal para o aparelho do Estado, adiamento de projetos de apoio institucional e administrativo, tão pouco e insignificantes. Por que razão o governo não funde alguns ministérios ou acabar com alguns que devem funcionar como departamentos ministeriais, como forma de racionalização de custos, porque a atual estrutura do Estado mostra-se pesada e despesista? O Presidente da República condenou hoje a prática de corrupção e lamentou o fato do fenómeno persistir em todas as esferas do governo e no setor privado. Filipe News falava em Nampula por ocasião do Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, que se assinala hoje. Este ano, as comemorações desta data subordinam-se ao lema Unidos contra a Corrupção, para o desenvolvimento, paz e segurança. A corrupção é o resultado de subornar, é efeito de corromper alguém com a finalidade de obter vantagens em relação aos outros por meios ilegais e ilícitos. Infelizmente, este tipo de crime ainda persiste no nosso país, abrangendo todos os poderes do governo, o setor público, o setor privado e afetando as relações sociais e humanas. Juntamos-nos
a este momento de combate à corrupção, neste dia em que todo mundo reflete profundamente sobre este crime. Apelamos aos corruptores, corrompidos, coniventes e aos irresponsáveis que, sob instruções dos infratores mencionados ao executar ordens ilegais, praticam a corrupção para libertar o país deste mal que impede o desenvolvimento de Moçambique. O primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário diz que a corrupção representa uma ameaça à reforma da administração pública, com impacto negativo na melhoria de prestação de serviços às populações e ao ambiente de negócios. E na melhoria do ambiente de negócios. Intervindo por ocasião da passagem do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção, que hoje se assinala no mundo inteiro, Carlos do Rosário advertiu que as consequências deste mal são nefastas, porque reduzem os esforços do Estado em satisfazer as necessidades básicas dos cidadãos. As consequências da corrupção são nefastas para a sociedade, porque reduzem os esforços do Estado em satisfazer as necessidades básicas de prestar serviços públicos de forma condigna. De modo geral, a corrupção compromete os esforços conducentes à melhoria das condições da vida da nossa população. Segundo Carlos do Rosário, a prevenção e o combate à corrupção são desafios que exigem a intervenção de todos os atores da sociedade. Devemos todos empenhar-nos no reforço da integridade e transparência na atuação da administração pública através da mudança de mentalidade e de atitude. Em Moçambique, o Dia Internacional de Luta contra a Corrupção comemora-se sob o lema Unidos contra a Corrupção pelo Desenvolvimento, Paz e Segurança. Moçambique é classificado como um dos países mais corruptos do mundo. Mais de 5 funcionários da Direção Provincial da Economia e Finanças na Zambésia estão a ser investigados por envolvimento de atos de corrupção. A nível deste Ministério está em curso uma operação de desmantelamento de uma rede de funcionários que se envolvem nestes atos criminais. O caso de corrupção ao nível da Direção Provincial da Economia e Finanças da Zambésia, envolvendo 5 funcionários, foi despolitado em agosto deste ano através de uma carta anónima remetida por Procuradoria Provincial da Zambésia. É verdade, sim, mas não poderia adiantar mais pormenores para não deturpar o curso da investigação, mas temos de facto uma participação em relação a esse caso, a essa direção. Qual é a suspeita? Qual é a base para a acusação? É principalmente o peculato, aquilo que, pronto, resumidamente posso definir como a situação em que alguém tem à sua guarda valores ou bens e utiliza-os a seu favor ou a favor de outra, mas que não da sua instituição. É mais ou menos esse tipo de situações que estamos a investigar. Quantos funcionários estão envolvidos? Não posso precisar neste momento, mas mais que 5 funcionários estão a ser investigados. E qual é o prejuízo para o Estado? Não foi quantificado ainda, por quanto estamos ainda em investigação. O diretor provincial da Economia e Finanças diz que ao nível do setor está em curso o desmantelamento de rede de funcionários que se envolvem em atos de corrupção. E nós estamos a trabalhar e o nosso objetivo é que possamos primeiro clarificar tudo o que está sendo, que apareceu na Procuradoria. E também o que nós queremos é que possamos, que as nossas instituições sejam isentas de atos de corrupção. Isso é que nós estamos a colaborar com a Procuradoria para que eles esclareçam o caso. Refira-se que ainda este ano pelo menos um funcionário foi expulso da instituição pelo seu envolvimento em caso de roubo. Já em Sofala, 21 pessoas foram detidas este ano envolvidos em atos de corrupção. Foram tramitados mais de 100 de processos, acusando mais de 45 pessoas.
Estes dados foram fornecidos nesta sexta-feira na Beira pelo Gabinete de Combate à Corrupção no âmbito do Dia Internacional de Luta contra a Corrupção que hoje se assinala. A incidência dos processos que culminaram com a detenção de 21 pessoas envolvidas em atos de corrupção vai para cobranças ilícitas, para vagas de emprego e ingressos para a formação técnico-profissional. Afigura-se o desafio de levar a consciência jurídica dos cidadãos na participação ativa no combate à corrupção. É nosso entendimento que o combate à corrupção no setor público deve começar de dentro para fora, com o reforço dos canais de controle interno no interior da própria administração pública. O presidente do Conselho Municipal da Beira, Davis Mango, apelou aos moçambicanos para aproveitarem esta data e criar condições para agirem em bloco contra crimes conexos e de corrupção. Há ações simples que podem ser implementadas, cujas medidas podem reduzir possíveis focos capazes de fragilizar as instituições públicas. É importante investir no desenvolvimento de instrumentos para fortalecer a integridade institucional dos órgãos do Estado. O secretário permanente da província de Sofala referiu que o combate à corrupção não cabe apenas aos órgãos da administração da justiça e que o mesmo depende em grande medida da vontade séria e coletiva com o envolvimento de todos na mudança de comportamento. Cabe a cada um de nós fazer também a parte que lhe compete no seu setor de atividade profissional ou da vida social e econômica. Terminamos a nossa intervenção com o apelo de que a corrupção e o crime não compensam. O professor queniano Patrick Lumumba defendeu hoje que a impunidade é a principal razão que leva os regimes africanos altamente corruptos. O académico falava hoje durante uma palestra alusiva ao Dia Internacional de Combate à Corrupção. Falando para uma plateia distinta, o antigo diretor da Comissão Anticorrupção do Quênia disse que os africanos têm memória curta e são passíveis a atos corruptos. Para Lumumba, os políticos africanos não estão interessados em acabar com a corrupção. How many ministers who have served in Mozambique have been sent to jail for corruption? And if any, how many have had their property seized because they were acquired corruptly? Because sometimes sending them to jail is not a big deal, but seizing the property, how many have had their property seized? If there are any, they must be very few. O professor disse ainda que a passividade dos governados é que torna a situação mais crítica em África. Para ele, as sociedades africanas não estão dispostas a lutar contra este mal. In Korea once again, since these allegations were made, we saw people in the streets. But here in Maputo, if you ask the people to come out in the streets, they don't stay 2 days and then they resign. They become very tired and they go home. And the politicians know that. Patrick Lumumba avançou que para se ultrapassar o problema da corrupção é preciso que os países africanos se unam em bloco para melhor combater o fenômeno e garantir um bem-estar às sociedades. O comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança defende que só com uma formação sólida o militar estará bem preparado para compreender e assumir os desafios que o país lhe vai colocando a cada momento. Filipe News, que orientou hoje uma cerimónia de encerramento do curso de oficiais na Academia Militar Samora Machel em Nampula, exortou os graduados a cumprirem com zelo e dever patriótico de defesa nacional. A Academia Militar Samora Machel, em Nampula, realizou mais uma cerimónia de graduação. Desta feita, trata-se de oficiais de diversas especialidades ministradas naquela instituição militar de ensino superior. Parada militar, desfile e premiação aos melhores classificados marcaram o momento. Dirigindo-se aos presentes, o Presidente da República e comandante-chefe das Forças de Defesa e Segurança referiu ser a formação essencial para que o militar esteja preparado para os desafios que se colocam. E esta é a nossa motivação para mentalizar o nosso militar de que só com uma formação sólida ele estará melhor preparado para compreender e assumir os desafios que o país lhe vai colocando em cada momento.
reafirmamos que temos vindo a capitalizar de forma expressa o desenvolvimento do capital humano e social como uma das principais prioridades da nossa ação governativa. Filipe Nunes exortou os graduados a cumprirem com zelo o seu dever patriótico de defesa da pátria. Os conhecimentos que adquiriram ao longo da vossa formação são e serão verdadeiros instrumentos de trabalho nas unidades onde forem colocados. São as tarefas: disciplina, coragem, liderança, audácia e o respeito pelo povo. Exortamos-vos, caros oficiais graduados, a serem exemplares, interpretando na letra e no espírito as teorias de comando e liderança de tropas, segundo as quais um oficial é o guardião da organização e disciplina da classe. Oficiais alferes, há moral ou não há? Mesmo debaixo de um sol escaldante, familiares e amigos não quiseram perder a oportunidade de testemunhar e registrar a ocasião. Foram graduados este ano 330 oficiais. O Presidente da República aponta a industrialização como uma das apostas do Governo para o alcance da prosperidade económica e competitividade assentes no modelo inclusivo e sustentável do processo de exploração dos recursos naturais. Filipe Nunes disse que o Governo tem estado a implementar políticas que protejam a indústria nacional. O Presidente da República fecha estes pronunciamentos durante a cerimónia que marcou a entrada em funcionamento oficial de mais uma fábrica de processamento de castanha de caju na cidade de Nampula. Depois de visitar vários setores, tendo interagido com os trabalhadores, Filipe Nunes manteve este momento alargado, onde referiu ser a aposta do Governo à industrialização com o objetivo de se alcançar a prosperidade económica e a produtividade. Isto quer dizer que a indústria continua a ser uma das prioridades para a transformação estrutural da nossa economia rumo ao desenvolvimento qualitativo do produto interno bruto, com consequências positivas na inserção do mercado mundial. A industrialização cria emprego, assume igualmente um papel socializador, ao envolver todos os segmentos sociais no processo produtivo. O chefe do Estado esclareceu que o Governo tem estado a criar incentivos para o crescimento da indústria nacional, com realce para o setor do caju. Nos últimos anos, temos vindo a implementar políticas que protegem a indústria, através da imposição da sobretaxa nas exportações de castanha bruta, na ordem de 18% a 22%, incentivando assim o crescimento da indústria nacional. O governo tem promovido e atraído investimento para a expansão da cultura de caju, a montante e para o aumento de atividade ajusante da cadeia de valor deste produto nacional. Esta promoção tem estado a estimular o surgimento de iniciativas de investimentos ligados a esta cultura ao nível de todo o território nacional. O impacto direto destas ações são os novos postos de trabalho que têm sido criados ao longo do país. Com esta fábrica, vem soluções para os problemas, mas também traz novos desafios aos produtores do caju. Coloca mais pressão ao setor de caju, a exigência da elevação dos níveis da sua produção. A nova fábrica emprega maioritariamente mulheres e tem uma capacidade de 10 mil toneladas por ano. Os termómetros atingiram hoje os 42 graus Celsius em Maputo. A vaga de calor terminou com chuvas e ventos fortes e causaram estragos ainda não calculados. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, durante o final de semana as temperaturas irão baixar em Maputo, Gaza e Inhambane.
Os dias quentes parecem estar de volta à capital do país. Na tarde desta sexta-feira, as temperaturas máximas rondaram os 42 graus centígrados. E as temperaturas tanto estão, de facto, em toda a região sul, tanto atingiram foram até entre os 40 graus e os 42 graus. Aqui na capital, Maputo, tanto a temperatura máxima foi de 42 graus centígrados. Situação que fez com que alguns cidadãos e famílias optassem por alternativas para reduzir o impacto desta vaga de calor. Tal é o caso da família Fernando, residente no bairro da Mafalala. Está muito quente, está forno lá dentro. Estamos aqui fora aqui para ir uma brisa. Para quem mora numa casa feita na base de chapas de zinco, o cenário é ainda mais grave. Bom, nós ficamos aqui a refrescar-nos, apanhar uma brisa e aproveitamos e abrimos as janelas, as portas para entrar o ar. As sombras ajudam, até de madrugada ficamos. A única alternativa é mesmo ficar fora de casa e por debaixo de sombra de árvores. O mundo animal também se ressente do aquecimento. Nós, por acaso, bebemos muita água, né? Muitos jovens preferem estar aí com cerveja, mas melhor mesmo é beber água. Cerveja não substitui água. Nas ruas, a situação é ainda mais complicada. Água, sumos, refrigerantes, vacilápis e leques são a principal característica por essas alturas. A temperatura realmente está terrível, é um choque para mim. Para quem já enfrenta problemas de saúde, a situação é ainda mais grave, que o diga o Sr. Domingos Coça. Nos últimos dias, a pessoa basta fazer 50 anos, já tem muita dificuldade de viver. Tudo é insistência. Então, quando aparece esse tipo de temperaturas, é uma complicação autêntica. Na minha pessoa, leva de tensão, isto, mas aquilo, vai para o auge. As autoridades hospitalares aconselham o consumo de muitos líquidos, em particular a água, para evitar a desidratação do organismo. E também ingerir, portanto, beber muitos líquidos, no que tange a água, portanto, 1,5 litro a 2 litros por dia, que é para, de facto, prevenirmos a desidratação no indivíduo. E também temos que fazer um controle maior nas crianças. Entretanto, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, até o final do dia de hoje a temperatura irá mudar, prevendo-se a ocorrência de chuva acompanhada de trovoada nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Esta mudança do estado de tempo caracterizar-se-á tanto por queda de chuva, acompanhada de trovoadas severas. Em alguns casos nós podemos ter tanto a queda de granizos, sim, e vento forte. Durante o final de semana, as temperaturas irão baixar rondando os 27 e 29 graus, com possibilidade de caída de chuva nas primeiras horas. Ainda hoje, pelas 16 horas, o INAM emitiu um comunicado de aviso de trovoadas e alguma instabilidade atmosférica na zona sul do país e prevê a ocorrência de aguaceiros e granizos acompanhados de trovoadas severas e ventos com rajadas até 60 km por hora a partir de hoje, dia 9, nas províncias de Maputo, Gaza e Inhambane. Para além disso, o mesmo sistema poderá afetar progressivamente o estado do tempo nas províncias de Manica e Sofala. Apela-se tomada de medidas de precaução e segurança face ao risco associado de descargas elétricas e ventos fortes. E no próximo bloco, veja, Moçambique precisa investir mais em tecnologia para tornar a agricultura viável. São constatações de um seminário que discute agronegócios em Maputo. Até já. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso nível. A gente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque. Mais um baú. Recordações, momentos épicos, momentos marcantes, grandes vitórias, campeões.
como é que o futebol começou na sua vida e o que é que foi o futebol. Eram todas equipas bem estruturadas com um futebol de se tirar o chapéu. A gente jogava aqui na Baixa, saía da Baixa. Era obrigado a fazer o jogo dos Palmaninhos. Antigos jogadores, paraquedistas, árbitros, pugilistas, médicos. O primeiro envolvimento direto foi como médico da seleção que foi aos Jogos Olímpicos, Moscovo, 1980. Hoje já temos a capacidade de fazer diagnósticos e cirurgias artroscópicas. O paraquedismo começa quando eu via militares da Força Aérea saltar. A dobragem de paraquedas é uma coisa fundamental. Uma campeã nasce ou faz-se? Um talento tem que nascer, mas também não basta só nascer, tem que se fazer para ser campeão. A maior parte para novos tempos e novas esperanças. A grande questão agora é tentar perceber como é que uma obra tão recente desabou. os animais perdem a luta pela sobrevivência. Garanta a subsistência de milhares de pessoas que vivem no bairro de Ulém. Apesar de todos os episódios de insegurança, as embarcações são a única alternativa para Nesse terreno pequeno viviam 5 famílias. Apesar, é sempre bom ter um maior cuidado. Comece a semana informado sobre os direitos na aquisição de bens e serviços. Hora do consumidor. Qual é a eficiência das autoridades na resposta a cenas de violação dos direitos do consumidor? É uma realidade. Isto não é segredo para ninguém que na função pública a corrupção é crime. Mas a minha questão agora é, estou levado porque fiquei todo dia sem trabalhar, porque a mesma operador tinha problemas técnicos. Quando a gente tem que reclamar, a própria burocracia não. Como agir perante flagrante quebra de direitos do consumidor? Nessas situações, qual é a garantia que é oferecer a lei? A própria lei estipula que quando o processo da adjudicação não lhe favorece, tendo os fundamentos, pode reclamar. Temos que usar de todos os meios, esgotarmos todos os meios que o Estado dispõe para que a gente possa ter os nossos direitos satisfeitos. Agora, às segundas-feiras, às 17h30, aqui na STV Notícias. Todos os dias usamos condimentos e molhos nas refeições. Muitas ideias são embutidas nos recipientes que contêm maionese e outros itens. No Japão, os recipientes de alimentos continuam sendo inovados para se tornarem mais fáceis de abrir, práticos para usar e manterem os conteúdos mais deliciosos. Foi desenvolvida também uma tampa que pode ser aberta sem muita força, mesmo por idosos. Tampas de molhos com tampa externa que se abre no anel que tem que ser puxado com força. No entanto, com essa nova estrutura, quando a tampa externa é girada à direita, a parte interna se abre automaticamente e requer pouca força. Ela foi desenvolvida para atender às exigências dos usuários que queriam tampas fáceis de se abrir. O molho de soja é um condimento popular e essencial na mesa japonesa. Quando o molho de soja entra em contato com o ar, com o tempo ele se oxida, deteriorando seu aroma e sabor. Então foi desenvolvida uma embalagem que retém a frescura do molho de soja, além de ser fácil de usar. Ela foi desenvolvida por uma companhia que pesquisa e desenvolve materiais para filmes e formas de embalagens. A companhia está constantemente em busca de embalagens para conteúdos líquidos.
Ele diz, uma embalagem ideal deve ser capaz de manter o estado de quando está lacrado, mesmo após ter sido aberto, até o seu conteúdo acabar. Seria fantástico se pudéssemos produzir um recipiente como esse. Vamos ver o que acontece quando o molho de soja entra em contato com o ar. Este é o molho de soja de um recipiente convencional aberto 3 anos atrás, usado em uma experiência para comparar recipientes. Este é o molho de soja da nova embalagem que foi aberta na mesma hora. E este é o molho de soja de um recipiente que acabou de ser aberto. A cor do molho de soja do recipiente convencional, no qual logo entra em contato com o ar, tornou-se escura. Em comparação, no caso do novo recipiente, mesmo após 3 anos, a cor do molho de soja é similar à do molho de soja recém-aberto. O segredo da estrutura do novo recipiente está na sua boca. O orifício para verter o líquido do recipiente interno é feito com um filme especial, muito fino. Ela se larga quando o conteúdo é vertido. Quando terminamos de verter o líquido, a boca se fecha, impedindo a entrada do ar. Além do molho de soja, este recipiente pode ser usado para outros líquidos, tais como suco de laranja e café. A inovação nos recipientes de alimentos avança atendendo às necessidades dos consumidores. O desenvolvimento de embalagens mais úteis e convenientes continua. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Apareceu uma mancha no seu rosto e está preocupado porque não sabe o que é? Já ouviu falar sobre uma determinada doença, mas não sabe quais é que são os seus sintomas e onde procurar tratamento? Está preocupado com a sua alimentação e insatisfeito com o seu corpo? Dificilmente consegue-se perceber que a pessoa está com desnutrição crônica porque os sintomas ou os sinais não são visíveis. Desnutrição crônica é um dos grandes problemas porque não dói. É recomendado uma visita periódica ao dentista. Uma das maneiras de prevenir a doença renal é tratar, portanto, a doença de base. Durante o período em que está a usar o anticonceptivo, a mulher não engravida. A resposta para estas e outras questões encontra aqui toda segunda-feira, quando forem pontualmente 10 horas, na STV Notícias. A Praia da Rocha localiza-se na cidade de Inhambane. Possui uma área de cerca de 26 hectares, com características invejáveis pela sua composição de recifes de corais, águas cristalinas, a fauna subaquática e é conhecida pela sua população de raias. Possui uma mata, dunas parabólicas altas acima de 60 metros, com vegetação primária natural. As praias são arenosas, alternadas por curtas extensões de rochas. A Praia da Rocha é a única do mundo onde os tubarões-baleia ocorrem durante todo o ano em números significativos. Este local oferece um ambiente para a prática de diferentes características desportivas. Domingo, você acompanha as principais incidências do final de semana desportivo. A arte e magia das estrelas. A festa e emoção. O registro dos momentos mais marcantes do desporto moçambicano. Ganhar, ganhar e ganhar. Comentários fundamentados de figuras apalizadas e incontornáveis. Nós temos que estar ao nosso melhor nível. Simplesmente tem que procurar alternativas. Tudo isto e muito mais no programa Ao Ataque.
Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. De volta às notícias no Jornal da Noite. Moçambique precisa investir mais em tecnologia para tornar a agricultura rentável e reduzir as importações. Este posicionamento foi defendido pelos participantes ao seminário sobre agronegócios realizado em Maputo. Para refletir sobre os ganhos económicos do aproveitamento dos recursos agrícolas e pecuários após a sua transformação e comercialização, Moçambique e Portugal juntaram-se esta sexta-feira no seminário sobre o agronegócio. A abertura do encontro foi feita pela embaixadora de Portugal em Moçambique, que considerou que o evento acontece numa altura em que a relação entre os dois países está em forte crescimento. Uma relação de excelência só pode continuar a crescer, a aprofundar-se e a tornar-se ainda mais dinâmica e mais importante para os vários setores económicos, quer de Moçambique, quer de Portugal. Moçambique é rico em terras aráveis, mas a maioria da população pratica agricultura de subsistência. Por isso, os participantes do seminário consideram que as potencialidades do país devem ser combinadas com o conhecimento tecnológico. Nós, Moçambique, temos terra, temos água, temos pessoas. Podemos juntar este conhecimento tecnológico com as nossas terras para podermos fazer uma combinação e gerar, de facto, usufruto daquilo que nós temos, que é a terra-água. O que nós fazemos ainda é uma produção dispersa e sem assistência técnica adequada. Então nós precisamos de copiar. Estas são as boas práticas, não há forma de contorná-las, porque são as melhores formas de fazer as coisas. O setor empresarial é chamado a ficar atento às oportunidades de investimento que contribuam para o desenvolvimento do agronegócio. E nós temos experiência, variadas experiências, variados produtos que a gente pode mencionar, e modificar a atitude, ir ao desafio, e daqui a 2, 3 anos, Moçambique tem esses produtos aqui internamente, não precisa de importar. O seminário acontece numa altura em que Moçambique e Portugal reafirmaram que a agricultura é um setor estratégico e que os bens de consumo devem acrescentar valor à economia dos países e melhorar a qualidade de vida das populações. Em Cabo Delgado, o Partido Frelimo doou um cheque de cerca de 50 mil meticais, 53 unidades de sangue e roupa diversa para apoiar as vítimas da tragédia de Caprizage, na província de Tete, onde perto de 100 de pessoas perdeu a vida na explosão de um caminhão-cisterna. O donativo, composto por 53 unidades de sangue e cerca de 50 mil meticais em cheque e um fardo de roupa usada, foi entregue à governadora de Cabo Delgado, Selmira da Silva, numa cerimônia realizada na sede do Comitê Provincial da Frelimo, na cidade de Pemba. Singela contribuição dos nossos militantes na província de Cabo Delgado para minorar o sofrimento daqueles concidadãos que estiveram ao acidente. Na ocasião, a governadora Selmira da Silva agradeceu o gesto e prometeu canalizar o apoio à província de Tete. O nosso muito obrigado e prometer que levaremos este calor, esta mensagem para Tete, através do governo provincial de Tete, para fazer chegar aos nossos concidadãos que estão em Caprizage. Recordar que a explosão do caminhão-cisterna carregado de combustível ocorreu no passado dia 17 de novembro na província de Tete e fez mais de 100 mortos. A demora na publicação dos resultados eleitorais presidenciais na última quarta-feira no Ghana causa apreensão. A oposição acusa a Comissão Eleitoral Local de manipulação para favorecer o atual presidente John Mahama. A
publicação dos resultados tinha sido prevista para a última quinta-feira. Entretanto, a Comissão Eleitoral ganesa veio a terreiro pedir calma à população e aos partidos políticos enquanto aguardam pelos resultados. O novo Partido Patriótico, o NPP, a segunda maior força política do Ghana, antecipou-se às autoridades eleitorais, declarando-se vencedor das eleições presidenciais ontem, antes do término da contagem de votos. O NPP diz que o seu candidato, Nana Akufo-Addo, venceu o escrutínio com 54,91%, correspondente a cerca de 80% das mais de 28 mil assembleias de voto em todo o país. A Comissão Eleitoral e o partido no poder rejeitaram o anúncio e condenaram a atitude do Partido Patriótico, instando as outras forças políticas a desistirem de declarar resultados das eleições gerais antes dos órgãos competentes o fazerem. A sociedade civil pede que a Comissão Eleitoral divulgue rapidamente os resultados, já que o partido do presidente John Mahama rejeita as reivindicações da vitória da oposição. Concorrem para estas eleições 7 candidatos, sendo que nenhum deles não consegue a margem de 50% mais um. Haverá a segunda volta disputada entre o primeiro e o segundo classificados. A Coreia do Sul poderá ser o próximo país, depois do Brasil, a fazer um impeachment contra o Presidente da República. O Parlamento de Seul aprovou hoje a destituição de Park Geun-hye. A moção, que passou com 234 votos a favor, 56 contra, 2 abstenções, segue agora para o Tribunal Constitucional, a quem cabe validar a decisão. Park Geun-hye é acusada de conspirar com uma amiga e um ex-sucessor para pressionar grandes empresas a doarem cerca de 65,7 milhões de dólares para as 2 fundações criadas para apoiar iniciativas políticas da Presidente. A Procuradoria do país diz que a Presidente teve um papel considerável neste esquema, mas ela nega qualquer ato de subornos ou troca de favores. Entretanto, pediu desculpas pelo descuido em seus laços com pessoas implicadas com a Justiça. A Presidente, que poderá seguir Dilma Rousseff, sofre intensa pressão para renunciar imediatamente, com grandes multidões a tomar as ruas da capital Seul, todos os sábados em manifestações pela saída. Trata-se das maiores manifestações na Coreia do Sul desde os protestos pró-democracia da década de 80 do século passado. A indignação chegou ao seio do seu próprio partido, que tinha proposto formalizar em abril a demissão da Presidente. Morreu aos 90 anos John Glenn, o primeiro astronauta norte-americano a efetuar um voo à volta do planeta Terra. Glenn é um dos símbolos da Guerra Fria durante a corrida espacial. John Glenn, astronauta pioneiro da NASA e antigo senador norte-americano, morreu esta quinta-feira, mas não é conhecida a causa da morte. Entretanto, sabe-se que Glenn estava internado no Centro Médico de Wexner, na Universidade do Ohio, onde acabou por falecer. O legendário astronauta foi o primeiro americano a fazer 3 órbitas completas à volta da Terra a bordo da nave Mercury Friendship 7 em fevereiro de 1962. Herói da era do presidente Kennedy, Glenn é considerado como responsável por reanimar as ambições norte-americanas face à dominação inicial soviética da exploração espacial, com os 3 voos orbitais realizados a bordo da cápsula Friendship 7 a 20 de fevereiro de 1962. 10 meses antes, em plena Guerra Fria, Moscou tinha enviado com sucesso Yuri Gagarin à volta do planeta. Eleito senador do Ohio em 1974, Glenn teve de esperar até o outono de 1998 para voltar ao espaço, como membro de uma missão de 9 dias a bordo no vai-vem Discovery. O presidente norte-americano Barack Obama prestou homenagem a um astronauta, considerando-o um ícone americano que inspirou gerações de cientistas e engenheiros espaciais. E para ver a seguir os resultados da final do campeonato de voleibol. Nós voltamos já após o intervalo.